Seja bem-vinda, Camila. Muito Obrigada, obrigada. Ju. Ui, obrigada. Eu vou desativar os comentários aqui. Pronto. Tá bom. Então tá, Camila, vamos começar nosso papo hoje sobre tecnologia. A Camila, eu já falei, mas vou falar de novo. Camila tem 28 anos, ela foi Under 30 da Forbes, ela é fundadora e CEO da Mastertech, fundadora da Ponte 21, que é uma consultoria de inovação e professora de engenharia do INSPER. É um ótimo currículo, maravilhoso currículo. Vamos, mulheres! Yes, é isso, Ju. Camila, queria que você me contasse um pouquinho para a gente começar sobre essa sua trajetória, como é que você se tornou esse nome que a gente olha e fala, Camila Schutte, incrível, mulher da tecnologia. Me conta um pouquinho. Boa. Bom, eu acho que não estava muito na moda esse assunto, né? Quando eu decidi fazer computação lá em 2010, ainda não tinha todo esse boom de startup, empreendedorismo, né? Ninguém vinha pedir para você virar CTO ou CTO dele, né? Dela. Então, hoje você fala que você programa, você não quer, eu tenho uma ideia ótima, você não quer virar minha sócia, você não quer ser meu sócio. Então, acho que nos últimos 10 anos a gente avançou muito, né? Muito, muito, muito. Então, eu vim de um interesse em tecnologia, porque o meu pai programava, e eu sempre olhei para a tecnologia como um superpoder. Eu conto bastante essa história, porque meu pai deixava computador, deixava disquete, tudo muito acessível, né, para mim e para minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea. E aquilo não era algo super difícil, super inacessível, né? Era algo que a gente convivia. E aí eu decidi, eu sou boa de matemática, eu gosto, né, de computador, vou fazer computação. E foi só na graduação que eu saquei o tamanho do problema que a gente tinha, sabe? Que não era maior, que não era, né, não era recorrente essa história no Brasil, as pessoas terem acesso, né, as mulheres se interessarem. E aí comecei a pesquisar muito e a minha jornada acabou no dia 8 de março de 2010. Eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo, mas quando eu comecei a estudar e descobrir, né, toda a jornada que a gente tinha feito, a gente pode contar um pouco, né, sobre essa evasão das mulheres da área de tecnologia quando começou, né, a criar uma área competitiva. E aí foi acontecendo, né, eu descobri em tecnologia minha grande aliada para mudar o mundo. E aí foi avançando. Acho que foi a história curta é essa, Gil. Me diz uma coisa, a gente fala muito de mulheres na tecnologia, né? Eu acho que você é uma especialista em tecnologia, independentemente de ser mulher, mas a gente está aqui falando que de como você pode talvez inspirar a entrada de mais mulheres numa área em que a gente não tem tanta essa entrada. Como é que você vê isso hoje? Já melhorou bastante? Como é que era há um tempo atrás? Eu acho que melhorou muito o aspecto qualitativo. Por exemplo, a gente está aqui na Forbes falando sobre isso. A gente já não deixa algumas coisas passarem no nosso dia a dia, né? Então, qualitativamente, a gente já abraçou a diversidade como causa, a gente já reconhece em muitos aspectos que isso é bom para a inovação, que não é justo uma mulher ganhar menos do que um homem. Então, a gente já consegue perceber qualitativamente algumas coisas. Né, que a gente, por exemplo, usa adjetivos diferentes para criar meninos e meninas, que a gente dá brinquedos diferentes para meninos e para meninas e isso influencia na decisão deles. Então, isso já está muito claro do ponto de vista de qualidade, né? Eu já não deixo isso acontecer. Mas a gente ainda tem muitas barreiras quantitativas. O que eu quero dizer com isso? As mulheres ainda têm um menor acesso a essa infraestrutura, por vários motivos, desde ter que começar a trabalhar mais cedo para ser arrimo de família, desde gravidez na adolescência, sendo um ofensor da educação dessa mulher. Então, quantitativamente ainda tem muita dificuldade a ser suprida, sabe? A gente ainda percebe que as mulheres, independente de estudarem mais, né? Então, nós temos o maior número quando a gente pega o número total de pessoas que tiraram bacharelado, a mulher já estuda mais. Mas não necessariamente as áreas mais competitivas, aquelas que a gente chama de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por vários motivos também, algumas como estigma, como estereótipo, mas também porque, em última instância, elas acabam ficando pelo caminho na carreira, né? Por
construções sociais que acabam tirando essa mulher do mercado de trabalho, sabe? Quando a gente olha, então, para empreendedorismo, ixi, aí, Ju, normalmente um empreendimento por necessidade. E não porque ela achou uma oportunidade, não porque ela achou um nicho de mercado. Né? Normalmente, essa mulher, ela empreende muito mais por necessidade do que por oportunidade. Então, acho que as barreiras quantitativas a gente ainda vai demorar um pouco para conseguir falar, só que a gente vai falar de tecnologia aqui, Ju. E sendo duas mulheres, as pessoas tipo, que legal, né? Nossa, Exato. que massa, são especialistas em tecnologia. Ainda é muito caricato, né? As pessoas, nossa, mas é mulher, tipo, sim, e daí, né? Por que não a gente falar de negócios, falar de tecnologia de forma igual? Eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente conseguir conquistar. A ONU fala que são 120 anos. Eu até acho que é um pouco menos, mas... Tomara que seja, né? 120 é um também, pouquinho demais. eu queria estar viva para ver, né? A gente queria estar viva para ver. Exato. Me diz uma coisa, agora foi uma dúvida que me ocorreu. Eu queria que você explicasse um pouco também da Mastertech, mas você, nessa sua jornada de mulher na tecnologia, quantas vezes você sofreu mansplaining? Todo dia vale? Não, hoje dentro da empresa isso é muito, assim, hoje dentro da empresa isso é muito explícito, a gente conversa muito sobre isso, então dentro do escritório tá todo mundo muito atento a isso, sabe? Só para fazer uma explicação, assim, mansplaining quando a gente nós mulheres, uma mulher que é especialista num assunto fala sobre alguma coisa, ou está no lugar de fala para falar sobre alguma coisa, e vem um homem e tenta explicar para ela, para a especialista, na verdade, muitas vezes falando a mesmíssima coisa que a mulher acabou de falar. E isso se chama mansplaining, que é a junção de man e explaining em inglês. Então, homem explicando. Arrasou. Vou dar um exemplo da vida real, para ver se fica claro. Eu no início, né, da empresa, no início da Ponte 21, que foi a nossa primeira empresa, né, que fazia software, eu era CTO. Então, quem conduzia as entregas de software era eu. E aí, as pessoas trocavam e-mails comigo. Assim, tipo, a gente debatia um pouco a ideia, né, pelo e-mail, e aí marcava a reunião. E aí a pessoa, tipo, legal, a reunião não era com o CTO? Tipo, sou eu. Mocinha. Tipo, sou eu. Daí ele, não, mas a gente não ia discutir arquitetura técnica? Sou eu. Reconhecer que as pessoas, tá tão, né, arraigado esse estereótipo, que a pessoa trocou e-mails, e ainda assim ela não teve nem a possibilidade de questionar, né? Então, com alguma frequência, isso acontece muito no Instagram, acontece muitas vezes em sala de aula até, sabe? Que você tá dando uma aula e você percebe que o número de perguntas é muito maior, ou que existem perguntas que você tá sendo testada, sabe? Todo início de turma nova, rola um teste, sabe? Tipo, vamos ver aí que se ela sabe mesmo. Então, eu diria que é cotidiano. E quem acha que não passa por isso, para mim tá com o radar desligado, assim, não percebeu, né? O ambiente é tão duro, né? O ambiente corporativo, o ambiente da liderança, às vezes é tão duro que a gente não percebe, mas é cotidiano, né? Quando eu vejo uma guria, por exemplo, pedindo alguma explicação, e aí o pai ou qualquer pessoa fala assim, não, mas você não vai entender. Isso parece que fere a minha, assim, sabe? Tipo, pra mim é um mansplaining como se fosse comigo. Como assim não vai entender? Pirou? Né? Mas ainda é muito comum. Agora me conta um pouquinho, vamos voltar para a Mastertech. Me conta um pouquinho sobre a criação e o que a Mastertech faz, que te levou a tantos lugares legais e tudo mais. Perfeito. Hoje a Mastertech é uma escola que flui. A gente gosta, né, tanto do escola quanto do verbo fluir, porque ele já deixa bem explícito. A gente hoje endereça problemáticas como o futuro do trabalho e treinamento, né, de pessoas no que tange essa transformação digital.
Ju, não vai dar mais para eu simplesmente achar que eu posso só atualizar hardware e software, né? Que eu posso só trocar de laptop ou atualizar o sistema e não atualizar as habilidades da minha força de trabalho ou as minhas mesmo. Então, a gente usa uma palavra inventada chamada peopleware. Então, é tipo, tem hardware, tem software e tem o peopleware. Hoje, a Mastertech se dedica a fazer essas atualizações de peopleware, seja no CPF ou no CNPJ. Hoje a gente é muito forte no CNPJ, então no B2B, né? Essa grande corporação, essa pequena startup está sofrendo muito os impactos da gente não ter nutrido as habilidades que a gente deveria, né? Da gente não ter um volume grande de programadores e programadoras, um volume grande de pessoas que sabem pensar produto digital. Então, não está fácil contratar, bem como a gente está deixando um monte de gente obsoleta no mercado, né? Então, quando a gente olha para linguagens de programação que estão ficando ultrapassadas, eu já não preciso mais de 5 mil programadores daquela linguagem. Como é que eu ressignifico essa carreira, né? E suporto essa pessoa para que ela não vá para o mercado de trabalho obsoleto. Então, hoje a Mastertech se dedica a esse tipo de iniciativa, principalmente com grandes corporações, conduzindo esses processos. E aí, obviamente, a gente aprende muito nesse caminho, né? A gente tem um aprendizado muito acelerado, né? Porque o mundo corporativo, transformação digital, então a gente tira uma série de lições, a gente aprende muita coisa e a gente tem hoje conseguido reverberar isso, não só no B2C, mas também para a política pública. Então a gente tem pesquisado muito quais são esses impactos de tecnologia, educação de tecnologia mais especificamente, tem no país, no mundo. Então, desde estudar computador de baixo custo, conectividade, formação de professores, design universal de ensino de programação. Então, hoje a nossa vida é pensar em educação de tecnologia. Me diz uma coisa, como é que você vê hoje o ecossistema de tecnologia no Brasil talvez a mão de obra de tecnologia? Eu queria também entender com você o que você acha que são os grandes desafios atuais. Boa. Acho que a gente hoje forma pouco no sentido quantitativo e qualitativo, né? Se a gente for parar para pensar, e isso não é uma fala minha, né? O Country Manager do Sequoia Capital, quando veio para o Brasil, a primeira coisa que ele falou é: por que vocês estão priorizando outros países da América Latina, né? E aí ele respondeu: porque no Brasil não tem força de trabalho tecnológica. Eu não tenho volume de pessoas técnicas para dar vazão para as ideias todas. Então, hoje a gente forma pouco em volume, né? Se a gente para pensar num IME lá da USP, que foi, né, o meu instituto, forma 30 por ano, 40 por ano, né? Num ano bom, 40 por ano, num ano que foi mais difícil, 30. Então, quando a gente consegue perceber que a USP, que é uma das maiores universidades, né, do país, formam 30 alunos em ciência da computação, difícil, né? Então, a gente tem forma mais vaga, muito mais vaga do que isso, né? Precisava ter muito mais, a gente precisava formar mais quantidade. Beleza, tem esse flanco da discussão. E tem um outro que é a qualidade, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de segurar esse perfil técnico no Brasil. Por quê? A nossa carreira, né, técnica, a gente bate num teto relativamente rápido aqui no Brasil. Então, a carreira do profissional sênior, né, da profissional sênior, ela chega num limite aqui no Brasil rápido, tá? Então, eu diria que o pouco também tem a ver com a gente não tá conseguindo segurar esses talentos sêniors, né, no Brasil, e eles ficarem, de alguma forma, expostos a ter que ir ou para uma área de gestão, ou ter que ir para outras áreas, ao invés de inventar a próxima disrupção tecnológica, sabe? Então, é pouco, tanto no sentido de volume, quanto de conseguir manter essas pessoas muito talentosas tecnicamente aqui no país. E aí você está pensando mesmo do ecossistema de empreendedorismo, as pessoas de conseguir montar startups de tecnologia, isso também entra nesse desafio de você manter a pessoa aqui? Total, Ju. E startups de cunho tecnológico, né, hard, que a gente chama de hard science. Então, hoje a gente tem muita dificuldade de gerar inovação nesses campos, porque
o nosso mundo também, né, aqui no Brasil, é muito separado em academia e negócios, né? A gente ainda não conseguiu criar esse ecossistema mais justo. A gente tem algumas iniciativas legais, mas ainda falta mais sinergia, né? Diferente de uma França da vida, por exemplo, que vem nutrindo o tripé, né? O público, o privado e o acadêmico, gerando esses grupos de trabalho que conseguem acelerar muito o desenvolvimento tecnológico, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tivemos alguns ensaios, né? A gente vê algumas aceleradoras tentando, né, conectar esse mundo acadêmico, empreendedorismo, mas ainda eu ainda vejo como muito incipiente para um tamanho de país como o nosso. E o que você acha? Quais talvez fossem o que você apontaria como soluções ou como saídas para a gente poder melhorar esse ecossistema tecnológico aqui no Brasil? Boa. Eu acho que hoje tem uma barreira aí, é clichê, né? A gente falar sobre essa burocracia de transformar essas pesquisas em produto, de nutrir, né, essa tecnologia de ponta. Falta investimento, né? E falta um pouco de facilidade de conseguir fazer isso, né? É muito dolorido para um acadêmico, por exemplo, conseguir levar a sua pesquisa para campo, lançar um produto, é tudo muito caro, né? A gente, por exemplo, né, tá falando sobre microcontroladores, mais especificamente. É difícil imprimir aqui no Brasil. Por mais que a gente tente, é difícil, porque todo componente é importado. E aí tem o fluxo do dólar. Então, tem uma série de limitações, e eu separaria elas num balde de burocracias de governo, né, de abertura de empresa, de conseguir entrar com patente e tal. E a outra é uma questão de disponibilidade de verba, de fato, né? A gente está sofrendo muito. Por exemplo, na área de tecnologia, a gente sofre muito com a volatilidade do dólar, né? Porque quase todos os componentes são importados. Então, algo que começou no seu orçamento custando $75, né, e que você ia conseguir comprar X, você foi ofendido por essa volatilidade. Então, acho que eu, pessoalmente, tentaria cuidar um pouco e criar esses espaços onde a gente consegue reduzir um pouco a burocracia para fomentar, né, essa troca, e a outra é a gente conseguir tentar começar a olhar para esse dinheiro de risco de fato. E aí eu acho que é um traço não só do empreendedorismo tecnológico, mas um traço Brasil, tá? A gente não faz investimento de risco no Brasil, tá? A gente vai investir na empresa quando ela já provou o mercado. Você vai fazer o investimento de milhões mesmo naquilo que já está estabelecido, né? Quando a gente pensa assim, a Mastertech, pô, a gente faturou aí uns milhões, a gente já está estabelecido no mercado, né? A gente é startup, não é? Investir na gente é o capital de risco? Sei, pô, já tem 5 anos. Sabe, aqui no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade de conseguir, na minha percepção, tomar o risco junto com o empreendedor. Sabe, fazer um investimento de mais longo prazo. A gente ainda está muito no esquema, copiando o Vale do Silício, na minha visão, mas não no volume, mas no discurso, sabe? A gente fala que tem um pitch de risco, que tem um pitch de VC, mas na hora do vamos ver, a gente vai investir mesmo nas que já estão bem estabelecidas, nas que já tem um modelo de negócio bem provado, sabe? A gente está agora também num momento, você estava até falando de volatilidade do dólar, a gente está num momento de o dólar ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce todos os dias, e a gente está num momento de altos riscos, né? Não sabemos exatamente né? Instável. Estamos instáveis. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê uma série de tecnologias se desenvolvendo agora. Tem várias startups que estão surgindo. Então, eu queria que você fizesse um pouco de uma análise dos nossos tempos pandêmicos e como que a tecnologia está... Talvez assim, o que a gente pode esperar disso? Você já viu alguma tecnologia realmente disruptiva surgindo nos últimos tempos? Boa, Gil. Tem um livro que eu gosto muito um livro bem clichê também, que chama O Poder do Hábito. Não sei se você já ouviu falar. É maravilhoso, eu já li, inclusive. Arrasou. Capítulo 6. Eu sou desse nível, tá? O capítulo 6, eu já li umas 10 vezes. O capítulo 6 fala sobre o poder da crise, né? The Power of Crisis. Como é que a gente olha para isso como uma oportunidade de começar a criar do zero, né? Então, especificamente, né? Eu não consigo pontuar para você coisas específicas, porque eu acho que até a gente fica meio com a visão inebriada nesses momentos, né? Tudo parece que ou muito bom ou muito ruim, mas eu acho que a gente vai colher
fruto, se é que dá para chamar de fruto, né, de um momento complexo como esse, mas eu acho que a gente ainda vai perceber que esse período pode produzir e pode guinar muitas oportunidades. Vou dar um exemplo pessoal, tá, do Mastertech. A gente sempre pautou o treinamento híbrido. Por quê? Competitividade de custo até. Se eu crio uma cultura em que a pessoa entende que apesar dela estar na casa dela ou ela estar no escritório dela, aquilo é um treinamento presencial, ou seja, ela tem que logar naquele horário para trocar, para conversar, eu preciso voar todo mundo para se encontrar numa sala para fazer o mesmo treinamento? Não. Eu podia tentar reverter isso, por exemplo, em verba para financiar a ideia das pessoas, para fomentar Open Innovation. Será que precisa viajar todo mundo toda vez para São Paulo para fazer o curso na Paulista? Será? A gente sempre pontuou isso. O quão importante era a gente trazer gente de todos os lugares, misturar, fazer uma formação. Vamos fazer um webinar e a gente faz só uma coisa pontual, presencial. Não, Camila, tudo presencial. Tem que ser presencial. Massa, tem vantagens, eu também gosto, mas vamos tentar, vamos ver o que vem. Tinha muito medo atrelado. Aí chegou a pandemia. Não tem outro jeito de fazer. Tipo, ó, dá pra virar digital? Eu falei, então, dá pra virar remoto? Tipo, dá, a gente até tinha te oferecido, não sei se você lembra. E a pessoa fala, não, então pode tentar. E aí ela percebe o tamanho do ganho, né? E óbvio que são ganhos diferentes, ninguém tá falando que é melhor ou pior, mas são ganhos diferentes e que a gente tinha que se permitir testar, né? Ela percebe que dá. E que ela consegue uma competitividade de valores, ela consegue trazer mais gente, a gente consegue ter respostas real time, que a gente chama, porque a gente já consegue, né, gerar esse dado estruturado das respostas, porque é tudo digital. No presencial não faz muito sentido eu pedir para ela responder pelo celular. Então tem uma série de ganhos que a gente nunca tinha tido muita oportunidade para testar, sabe? E aí Sim. Vem a pandemia, você começa a conseguir renovar o seu modelo de negócio, a achar um espaço. Computador de baixo custo, a mesma coisa. A gente sempre teve esse computador parado. Mouse, teclado, monitor parado em casa. Como é que a gente reverte isso para o bem? Como é que a gente doa? Como é que a gente ressignifica esse monte de coisa que está acumulado na nossa casa e que a gente está tentando reconhecer? Então, eu não consigo pontuar, né? Eu vi o negócio que estava aqui do meu lado, por isso que eu peguei. Tipo, eu consigo ver que a gente conseguiu oportunidades. Que a gente está conseguindo se permitir pensar algumas coisas que antes a gente nem se permitia. Então, não consigo te pontuar uma coisa específica do nosso caso. Tem método de ensino presencial remoto, porque ainda é presencial. A gente tem criado muito conteúdo na Mastertech, muito, muito, muito. Como é que a gente cura, né, esse conhecimento, faz essa curadoria, como é que a gente ressignifica computador de baixo custo. Então, no nosso caso, a gente achou várias oportunidades de testar coisas que a gente já tinha na cabeça. Que é outra coisa que eu acho que é importante. As pessoas, nossa, a Mastertech estava preparado para a pandemia? Não sei o que é estar preparado, mas a gente sempre esteve, né, olhando para tudo isso. Tem a pandemia e você consegue uma oportunidade, sabe? Eu acho difícil a gente conseguir, de um dia para o outro, se reinventar. A gente tem visto casos muito legais, mas a gente também tem visto muita distorção. Por exemplo, como é que a gente vai manter aulas em faculdades públicas, onde as pessoas não têm acesso, né? Eu estou no doutorado agora na USP e é muito difícil eu conseguir manter a aula da graduação sem garantir que as pessoas têm acesso. Então, não adianta eu simplesmente ligar uma câmera. Então, é super delicado essa conversa, mas eu acredito no poder da crise, Gil. E tem que ter uma mentalidade flexível, né? Para poder entender as oportunidades e poder também entender quais são o que você consegue fazer com essas oportunidades, porque também as oportunidades são enormes, mas às vezes você não tem as ferramentas, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre educação, já que a gente estava falando sobre educação e você também é professora e tudo mais. Eu queria saber de você o que você acha. Que talvez a gente tenha aqui um gap de educação no Brasil, e eu quero a sua opinião para você me dizer como você acha que isso se reflete ali na frente. Talvez a gente precisasse de mais feiras de ciências, ou de
influenciar, como é que fala? Meu Deus, me fugiu a palavra, mas você incentivar as crianças a entenderem de tecnologia, mas não entenderem de tecnologia, eu não estou falando de mexer num celular, entender de tecnologia lá atrás, sabe? Lá no comecinho, o que você acredita? Eu não poderia concordar mais, Ju. A gente vê um movimento do governo federal, né? Em 2007, quando a Base Nacional Curricular Comum foi publicada, né? Claramente existia uma intenção de pontuar isso, né? A gente colocou pensamento computacional, por exemplo, a gente colocou mídias digitais, a gente colocou tecnologias digitais. Então, eu acho que tem uma preocupação. O problema é como que isso vai para a prática, né? Então, quando a gente olha para feiras de ciências, né, como é que a gente dá subsídio para essa galera conseguir pesquisar, né? Eu acompanho muito de perto a Febrasce, que são as Olimpíadas, né, das feiras de ciências. Então, tem o nacional, né, competição nacional, onde feiras de ciências regionais mandam os melhores estudantes, e aí depois dessa fase nacional, elas vão para uma feira chamada IESEF, que é uma feira mundial e tal. E quando você vê, grande parte das histórias de sucesso tem a ver com a mão de um professor, com a mão de uma iniciativa muito pessoal, tá? De uma força muito pessoal. Não é ainda uma política pública, assim, a gente ainda não conseguiu fazer isso chegar para todo mundo. Então, o que a gente vem falando muito hoje em dia é como é que a gente, continua equipando para que essas potências, esses professores consigam dispersar esse conhecimento e continuar fazendo um bom trabalho, mas como é que eu consigo criar uma base, né? Como é que eu aumento o número de professores que sabem ensinar pensamento computacional? A gente está bem no meio de uma formação agora, de um projeto chamado Programação a Lápis, onde a gente ensina... Como é que você ensina pensamento computacional com lápis, com papel? Como é que você ensina com baralho, com carta? A gente já, né, tipo, cara, dá para ensinar programação com uma carta? Dá. Então, como é que a gente pode começar a construir esse exército de professores, educadores que conseguem inspirar essa galerinha? Então, eu acho que tem histórias muito lindas. O Brasil é, tipo, enorme, rico, maravilhoso. A Febrasce conta várias histórias, mas ainda todas, para mim, o que eu sinto depende do sucesso de um professor, que tem que ser muito forte, que tem que lutar contra tudo e todos, sabe? Quando é que a gente vai conseguir criar uma estratégia, de fato, para conseguir dispersar isso de forma mais uniforme também, sabe? Então, eu ainda vejo uma distribuição muito desigual e muito pautada na excelência desse professor que tem que dar tudo de si, né? Que tem que que não consegue se apoiar numa estratégia maior, sabe? Ele tem que ele sozinho correr atrás, sabe? E isso acaba criando uma dissonância no sistema educacional e a gente não consegue ser competitivo como um todo, sabe? Sim, e a gente está falando de um sistema educacional que tem alguns buracos também, né? A gente não pode pensar que todo mundo tem acesso à tecnologia, enfim, à internet, né? Não é todo mundo que tem acesso à internet no país. Voltando um pouco na questão empoderamento feminino na tecnologia, eu queria aqui misturar um pouquinho essas duas questões que a gente falou agora, das meninas Eu nasci nos anos 80, então, apesar de eu ter tido uma criação que sempre foi muito... E eu gostava muito eu queria ser cientista quando eu era criança. Então, eu queria fazer coisa. Nunca é tarde, hein? Adorava mexer com... Eu adorava mexer com tubos de ensaio e tudo mais e tal. Então a minha criação já foi uma criação muito boa. Mas assim, a gente já tinha isso lá, aquilo que a gente estava falando lá no comecinho, né? De brinquedos para meninas e brinquedos para meninos, e todas essas coisas. Você já está vendo as meninas emergirem com a força da tecnologia, ou a gente ainda tem um longo caminho? Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, mas a gente está construindo. Eu conto sempre uma escola. Eu lembro até hoje, quando eu recebi um e-mail de uma guria que devia ter, sei lá, uns 10 anos, estava no ensino fundamental, e ela me mandou um e-mail falando assim: Camila, nós somos do coletivo feminista do Colégio X, a gente tem reuniões mensais e a gente queria te convidar para participar de uma dessas reuniões e não sei o quê. E eu lembro que eu li aquilo, eu falei, meu Deus.
Com 10 anos, essas gurias já estão lendo, já estão conversando, né? Apesar de soar um pouco tipo, eu acho que a gente tem uma geração que está vindo muito coerente do lugar delas, né? De qual o poder que elas têm. No entanto, a gente ainda paga a conta de anos de estereótipo, né? Então, eu cansei de ver, por exemplo, você até contou essa história aqui, né? A gente nutre esse talento. Eu sou muito boa de matemática, eu sou muito boa de ciências, eu quero ser cientista, mas na hora de escolher a profissão, não, mas eu vou fazer administração. Não, mas eu vou fazer. Não, eu não sou boa o suficiente, né? Eu cansei de ver colegas minhas que adoravam matemática, adoravam física, mas na hora de pensar, tipo, o que eu vou ser quando crescer, ainda vem uma pressão social, né? De não, você vai sofrer demais. Né? Eu escutei isso muitas vezes. Não, Camila, mas não é uma área boa para quem quer ser mãe, né? E aí você fala assim, tá, são duas conversas diferentes, ponto um. Ponto um, são duas conversas diferentes. Ponto um, tem como você criar hoje, no próprio século, né, no século XXI, tem como a gente criar essa nossa carreira. Então, você está usando qual o estereótipo de carreira de tecnologia? Numa grande multinacional, talvez, que viajar, tipo, não é só sobre isso, não é só sobre programação também. Eu tenho outras tantas carreiras, né, em tecnologia que você pode desenvolver. Então, a gente tem criação de produtos digitais. A gente tem condução de criação de jornadas, né, educacionais digitais. Isso também é tecnologia. Então, eu vejo que a gente avançou muito, muito. As meninas no discurso estão cada vez mais conscientes dessas amarras que a gente tem, sabe? Uhum. Mas na hora de decidir, eu ainda vejo uma pressão social que é natural, né? A gente não vai conseguir mudar de um dia para o outro algo que vem sendo construído. Ela ainda vai para a área de humanas na hora de decidir profissão. A gente ainda tem muitas mulheres, né, na área de humanas e biológicas e menos nas áreas de exatas, apesar dela ser ótima de matemática. A gente ainda tem um estigma, né, dessa profissional, dessa autoexecutiva, dessa empreendedora, né? Como é que ela vai conciliar tudo? Eu cansei de responder pergunta do tipo, como é que você equilibra a sua vida pessoal e trabalho? Em painéis que não tinham nada a ver com isso, sabe? E aí tinha uma pessoa do lado, tinha um outro pai aqui. E eu normalmente sou mais do estilo debochada. Eu tô lidando super bem com isso, mas queria saber, você tem 2 filhos, né? E aí, tipo, nunca respondeu essa pergunta na vida, né? Porque não recai sobre ele essa pressão social, né? De ter que cuidar da casa, de ter que cuidar de uma família. Então, eu acho que a gente está avançando muito. Eu vejo uma jornada jovem, muito sedenta, muito consciente, estudada, mas a viradinha ainda é difícil. A gente ainda tem dificuldade dessa última milha, sabe? De conseguir fazer ela entrar na faculdade, ser profissional e trabalhar com isso. A gente ainda tem essa dificuldade. E a gente ainda tem também uma depois, né, disso, que é a contratação e a mulher não chegar até cargo de gerência e todas essas coisas. Muitas vezes por causa disso, mas vai ser mãe. Enfim, a gente... Mulheres sabem, né? Eu tenho algumas... Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha caixinha de perguntas, porque eu acho que temos algumas perguntinhas. Deixa eu ver. Olha, tem uma pergunta que eu achei muito legal aqui, que é da Franciane Franca, ou França. Como que a galera de humanas pode começar a aprender sobre tecnologia? Ai, graças, que boa pergunta. Franciele, né? Ótima. Franciane, eu acho. Franciane. Eu advogo no time que não existe essa caixa. Eu usei aqui essa caixa e eu estou, né, desconstruindo, como Alvin Toffler pediu pra gente, desaprendendo para reaprender. A gente tem que parar de achar que essas coisas têm caixa, assim. Então, eu já respondi algumas vezes, sabe, né? Como que a turma de humanas começa a estudar? Começa. Então, sei lá, todo dia se obriga a ler um artigo um pouco mais técnico. Todo dia começa a não aceitar a definição da Wikipedia. Então, a blockchain. Começa de onde você quiser. A blockchain te deixa intrigado? Não aceita só a definição da Wikipedia. Vai ver vídeo, vai estudar e aquilo te abre o que a gente chama de pensamento lateral, né? Como é que eu posso misturar isso na minha vida? Ontem, numa formação de professores, a Lilian Tavares, filósofa. E aí ela está na formação, ela dá aula de humanas,
E ela falou assim, eu não consegui dormir no final de semana. Porque agora, sabe o que eu parei para pensar? Que o que você explicou de pensamento computacional, né? Input, processamento, output, a vida inteira é pensamento computacional, Camila. Tudo que a gente faz. Sim. Quando eu decido, né? Se eu vou lavar roupa primeiro. E aí ela deu uns exemplos que eu falei assim, é isso, né? Quando é que a gente vai parar de ter que achar esse espaço? Então, a minha dica é... Vamos tentar, primeiro, perder o medo, né? E aproveitar que o mundo está indexado aqui na nossa frente. Dá um Google e não aceita a primeira resposta que você tem. Tenta construir, né? E construir com base no teu repertório. Então, como é que isso aterriza no meu dia a dia? Como é que blockchain potencialmente podia, né, mudar a minha profissão? Como é que Big Data, o que são todas essas palavras, né? Então, eu daria uma chance começando a se permitir estudar. E aí vocês vão perceber que tem muito mais coisa em comum do que vocês imaginam. Eu tenho um testemunho aqui para dar, Vai. inclusive, sobre isso. Eu sou uma pessoa de humanas, meu negócio é por vírgulas e crases, é isso que eu faço muito bem. Porém, e eu sempre tive isso, eu nunca fui muito boa de matemática nem de física, eu era boa de biologia, de química, mas não de matemática e de física. E eu sempre achei, não, eu não vou entender. Você já fica com isso dentro da sua cabeça, mas eu não vou entender. Como é que eu vou entender? Né? Eu não vou. Até que eu peguei um livro do Stephen Hawking para ler. Fui ler. E ele é super teórico e tudo mais. E eu pensei, eu falei, Deus, se alguém tivesse me explicado a teoria lá atrás, assim, eu acho que eu tinha ido bem de física, sabe? É isso. É e a isso, gente abre a cabeça. Então, realmente não ter medo é um negócio que faz... E assim... o máximo que vai acontecer é você não entender, né? Então, aí você procura outra coisa, vai atrás de um documentário, passa um pouquinho mais fácil, talvez. Não é um bicho de 7 cabeças. Perfeito, perfeito, é isso, né? E ainda que seja só para você nutrir repertório, assim, a gente fala muito, né, em tecnologia como instrumento de empoderamento digital, econômico, social, porque você ganha, né, uma capacidade de entender quais são as decisões. Pô, o que estão discutindo aí de discurso de ódio? Por que é tão difícil para o Facebook fazer isso? Né? Você vira um cidadão quando você olha para a capacidade de automatizar alguma função. Então, obviamente, você tem ganhos muito grandes em trabalhar com tecnologia, mas ainda que seja só para você aprender em que mundo você está vivendo, sabe? Exato. Nem que seja para você se sentir mais confortável para dar uma lida em alguma coisa mais técnica. Então, qualquer um que está vivendo, né, esses tempos digitais, se permitir, pelo menos dar uns passinhos, né? Ler um livrinho de Stephen Hawking, como você falou, vai ser super saudável. Dá para começar, né? Gente, queria agradecer a Camila, foi muito legal essa conversa. Eu me diverti demais, foi muito bom mesmo. Espero que as pessoas tenham se inspirado, como eu fiquei inspirada. Tô louca para ler coisas sobre tecnologia agora, mesmo sendo de humanas. E é isso. Agradecer também todo mundo que esteve aqui com a gente. Camila, muito obrigada. Foi muito legal. Imagina. Obrigada a vocês, gente. Vamos estudar tecnologia, vamos entender o que está acontecendo com o planeta. É o único jeito da gente criar um futuro desejável, eu diria, e não aceitar o provável. E a tecnologia está aí para o futuro. Não adianta querer fugir da tecnologia. Então... né? É isso. Obrigada, beijão, gente. Tchau, Camila. Até.